de jovens, e vamos iniciá-la da melhor maneira cantando dois hinos. O primeiro será É Tempo de Louvar. Tempo de celebrar, é tempo de agradecer. O Senhor tem feito grandes coisas entre nós. É tempo de então cantar louvores ao nosso Deus, pela voz, pela vida e por bênçãos que nos dê. Por terra, por céu e mar, a ordem é proclamar que Jesus está voltando, vem nos buscar. Vem cumprir o que prometeu, vem buscar os que já são seus, vem das nuvens com poder, sua glória vamos ver. É tempo de decidir, viver ao lado de Deus e buscar a fé bendita que nos prometeu. Voltando, vem nos buscar, vem cumprir o que prometeu, vem buscar os que já são seus, vem das nuvens com poder, sua glória vamos ver. Por terra, por céu e mar, a ordem é proclamar que Jesus está voltando, vem nos buscar. Vem cumprir o que prometeu, vem buscar os que já são seus, vem das nuvens com poder, sua glória vamos ver. Vamos continuar a louvar nosso Deus com o hino Sei que não vai tardar. Eu não sei o tempo que falta até que chegue o fim, mas eu sei que Cristo volta para buscar os que creem. Sei que não vai tardar, sei que não vai tardar, sei que não vai tardar, sei que não vai tardar. Quando eu vejo tudo
que passa no mundo, nada vai bem. São as guerras que nos ameaçam e a paz que tarda em chegar. Sei que não vai tardar. 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 Creio que há esperança de ver a paz chegar. Só a fé nos dará certeza de que um dia tudo acabará. Sei que não vai tardar. 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 Para dar continuidade a estes momentos de louvor, vamos cantar o hino tema A Grande Esperança. De pé. Os heróis do passado deixaram um grande legado. Ao erguerem com santos ali a bandeira da cruz, com coragem venceram os gigantes, superando os limites com fé, inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Hoje o meu compromisso é viver e falar de esperança. Mesmo se for preciso sofrer, eu não vou desistir. Vou lutar pela causa do Mestre, vou levar os perdidos à luz, pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Cristo é nossa esperança, Cristo é a grande esperança, deixa-me ser a esperança do teu coração.
seguida vamos ter os momentos de oração e peço aos elementos que foram solicitados para virem cá à frente para fazer uma oração de louvor. Vamos então de pé a dirigir a Deus as nossas preces. Santo e bom Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, estamos com um sentimento de alegria, Senhor, de satisfação, porque nos deste mais um ano de vida e estamos aqui, Senhor, participando nesta maravilhosa semana de oração. Queremos te agradecer, Senhor, porque podemos viver esta grande esperança nos nossos corações. Quando o mundo vive, Senhor, desesperado, sem futuro, nós vivemos, Senhor, esta esperança todos os dias da nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque tens sido connosco. Agradecemos, Senhor, porque, apesar de sermos pecadores, como Jonas, estás constantemente insistindo connosco para nos chegarmos cada vez mais a Ti. É as graças que eu te dou neste momento, em nome de Jesus. Louvamos-te, Senhor, pela Tua benignidade. Louvamos-te, Senhor, pela Tua longanimidade. Louvamos-te, Senhor, porque nos amaste e ofereceste o Teu Filho para nos salvar, para nos alertar de que precisávamos de voltar para Ti. Neste momento, Senhor, queremos que os nossos corações estejam cheios de louvor. Ajuda-nos nesse propósito e mostra-nos uma vez mais o Teu caráter, mostra-nos uma vez mais a Tua glória para que possamos louvar com os Teus santos anjos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ao Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria, os inimigos me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem ao ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. Muito boa noite. Espero que todos tenham tido um bom dia. Espero mesmo que cada um que nos acompanha em casa tenha tido também um bom dia e que neste momento estejamos dispostos e predispostos para, uma vez mais, relembrarmos esta verdadeira epopeia de Jonas. Mas não podemos fazê-lo sem recapitular aquilo que fizemos ontem e recapitulá-lo sobre a forma de 3 perguntas. Uma vez mais eu vou pedir que as perguntas sejam colocadas e são todas elas fáceis, só quem não esteve com atenção ontem é que não sabe responder a elas. Primeira pergunta: qual o versículo central do livro de Jonas? Capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 9 ou capítulo 3, versículo 5? 2:9.
Segunda pergunta. A palavra grega ketos designa um peixe, uma baleia ou um grande peixe? Um grande peixe. Sim, senhor. Esta vocês sabiam. Vamos à terceira. A palavra lembrar evoca a memória, a presença de Deus ou a ação? A ação. Muito bem. Eu vejo que cada vez mais vocês estão com atenção aos detalhes. Os detalhes são importantes e são os detalhes que fazem toda a diferença no livro de Jonas. Certa vez, o patrão de uma empresa chamou um empregado. E então, o empregado veio ao seu escritório e o patrão disse-lhe: sabe, eu decidi, depois de ter seguido um seminário sobre a motivação no trabalho, eu decidi que vou deixar que o senhor planifique e vá gerindo todo o seu trabalho. Eu não vou fazer mais isso por si. Vai ser o senhor que o vai fazer. Vai planificar e vai gerir o seu trabalho e eu estou certo que se fizer isso vai produzir mais. E aquele empregado, ao ouvir aquilo, em frente ao patrão, disse: então vai-me pagar mais. E o patrão ficou assim surpreendido. Não. O senhor não está a entender. Eu não lhe vou pagar mais só por causa disto. Até porque o dinheiro não deve ser o motor pelo qual nós fazemos as coisas. Eu estou-lhe a dizer que lhe vou dar mais liberdade. Pois, mas se me dá mais liberdade e eu vou produzir mais, vai-me pagar mais. Aí o patrão começou a ver que o homem não estava a perceber bem o que era a motivação. E então, lá de dentro da secretária, tirou um manual. Chamava-se Manual para a Motivação no Trabalho. E disse-lhe assim: obviamente, o senhor não sabe algumas coisas sobre a motivação no trabalho. Assim sendo, eu dou-lhe este manual para ler em casa e depois vai ver que fica esclarecido. O empregado agarrou no manual e ia a sair, porta fora, quando de repente parou, voltou-se para trás e perguntou ao patrão: e se eu ler o manual, paga-me mais? Às vezes, nós, na nossa motivação, somos assim um bocadinho, e Jonas também. Depois de pensar um bocadinho, eu encontrei uma mnemónica para o Jonas. Vocês sabem o que é uma mnemónica? Uma mnemónica é a maneira pela qual, quando nós nos queremos lembrar de uma coisa, recorremos a uma série de palavras para nos lembrarmos disso. De maneira que eu vou-vos deixar uma mnemónica com o Jonas. Jonas é fixe. Está certo? Jonas é fixe. Se nós pegarmos na palavra fixe em inglês, que é peixe, Jonas é fixe. Mas hoje nós estamos no capítulo 3 de Jonas. E no capítulo 3 eu vou pedir a um voluntário que venha até aqui à frente. Muito bem. Daqui a bocado eu vou pedir a outro voluntário, mas agora vais ser tu. Vamos ler os 4 primeiros versículos do capítulo 3. Está bem? Ui, mas primeiro precisas de um microfone. Precisas de um microfone. Os 4 primeiros do capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Ninive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Ninive uma grande cidade, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Ninive será subvertida. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou pedir a outro ajudante para ler mais um bocadinho. Mas agora aqui estamos nós, capítulo 3. No final do capítulo 2, o Jonas foi docemente vomitado pela baleia. Não sei se da maneira como está ali, se não. Mas acontece que entre estes capítulos 1, 2 e 3 houve uma mudança de estilo. O capítulo 1 era escrito em prosa, o capítulo 2 é todo escrito em poesia e o capítulo 3 volta a ser escrito em prosa. E o capítulo 3 começa logo de início a assemelhar-se ao capítulo 1. Se vocês virem o primeiro versículo do capítulo 3,
é exatamente igual ao primeiro versículo do capítulo 1, se nós tirarmos as palavrinhas filho de Amitai, é exatamente a mesma coisa. Porque começa onde se tinha ficado. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade, ou melhor dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela. É exatamente a mesma mensagem. Voltamos a ter os três intervenientes desta história. Deus, Jonas e os ninivitas. E é aqui que ocorre a grande esperança de todo este livro. Nós poderíamos perguntar a Deus, mas porquê que tu teimas em usar Jonas? Há tantos profetas. Tu mesmo podes suscitar um profeta. Porquê, Jonas? E ainda bem, é essa a esperança de Deus. Porque se Deus tivesse desistido de Jonas, nem eu, nem vocês, nem o mundo, nem Ninive teriam qualquer esperança. Não havia mais esperança. Se Deus desistisse apenas porque nós falhamos, se Deus desistisse apenas porque nós desistimos, se Deus desistisse por causa das nossas teimosias, não haveria esperança para ninguém. Esperança para ninguém. É por isso que eu gosto do livro de Jonas, porque ele diz, veio a palavra do Senhor segunda vez. Houve uma primeira e há uma segunda. Para Deus isso não é problema. Para Deus isso não é problema. Muitas vezes nós é que limitamos as oportunidades. Para Deus não é problema as oportunidades. Desde que nós estejamos dispostos. E muitas vezes nós estamos só dispostos um bocadinho. Só um bocadinho. E Deus sabe que se Ele pegar nesse bocadinho, Ele pode fazer-nos ir muito mais longe do que aquilo que nós pensamos. Ele aceita o bocadinho. Ele aceita. Não tem problema. Ele aceita esse bocadinho. E esse é o detalhe extraordinário deste livro que Jonas, aliás, não conseguiu compreender. Jonas nunca conseguiu compreender enquanto esteve embrenhado nesta história. Só conseguiu compreender no final, porque acreditamos que foi ele que escreveu o livro. Mas, na verdade, nós muitas vezes também não conseguimos compreender. Os discípulos de Jesus também não conseguiram compreender. Quantas vezes é que eu vou dar uma oportunidade ao meu irmão? 7. E vocês conhecem a resposta de Jesus Cristo. E é aqui que isto está com Jonas. Jonas poderia estar aqui em lugar de segunda oportunidade, poderia estar a terceira, poderia estar a quarta, poderia estar a quinta. Deus é o Deus das oportunidades. Não é só uma vez. É as vezes que Ele achar necessárias para nós. E essa, meus amigos, é a maior boa notícia de toda a Bíblia. Nós não temos que desesperar porque erramos. Nós só temos que desesperar se largarmos a mão de Deus. Se nós errarmos, Deus está disposto a dar-nos oportunidades. E assim, ele levantou-se e foi realmente para Ninive, como nos diz a história. Jonas, desta vez, foi mesmo para Ninive. Ora, qual é a informação que nós temos de Ninive? Diz-nos o versículo 3, Ninive era uma cidade grande, muito importante, diante de Deus. 3 dias para a percorrer. Isto é interessante, porque se vocês verificarem, ele chama-lhe cidade grande. Não sei como é que dizem as vossas traduções. A minha é uma tradução que não é muito boa, desculpem lá. Diz que era uma Ninive, uma cidade muito importante diante de Deus. Como é que diz a vossa? Grande cidade, é isso mesmo. O hebraico diz grande cidade. E este adjetivo grande só é aplicado a 4 cidades na Bíblia. A cidade de Babilónia, a cidade de Jerusalém, a cidade de Gibeão e a cidade de Ninive. Só 4 cidades é que merecem o adjetivo grande. São estas 4 que estão ali. Estas 4. E, portanto, ele vai a esta cidade. Ora, nós sabemos uma coisa interessante acerca da cidade de Ninive. Nós sabemos que Senaqueribe tinha construído muralhas cujo perímetro da cidade, as muralhas faziam 19 quilómetros. As muralhas de Ninive faziam 19 quilómetros. Vocês já visitaram cidades muralhadas com muralhas? Já visitaram? Quem é que já visitou cidades com muralhas? Óbidos, por exemplo. Mais ou menos, calculem-me lá o perímetro de Óbidos. 19 quilómetros. Não. 19 quilómetros é muito. Para aquela altura já é muito. Mas 19 quilómetros não leva 3 dias a percorrer.
Vocês percorrem 19 quilómetros em algumas horas, não? Talvez um dia todo a andar. Ou um dia mais um bocadinho. Mas não 3 dias. Então, porquê estes 3 dias? É simples. Se nós formos ao livro de Gênesis, ao capítulo 10, livro de Gênesis, capítulo 10, nós vamos perceber que Nínive não era uma cidade isolada, fazia parte de um conjunto de cidades. Gênesis capítulo 10, versículos 11 e 12, está-nos a falar de um homem que se chamava Nimrod. E diz assim: daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Resem. Portanto, no fundo, havia quantas cidades? Agora é que vocês se baralharam. No fundo, Nínive era uma cidade, que seria talvez a cidade mais importante e a cidade maior, mas à volta havia aquilo que nós poderíamos chamar as cidades mais pequenas, que eram Reobote, Calá e Resem, certo? Ou seja, nós poderíamos chamar hoje a Grande Nínive, tal como chamamos o Grande Porto. O que é que constitui o Grande Porto? O Porto, mais Vila Nova de Gaia, mais a Maia, Matosinhos. Estão a ver? O Grande Porto. E ali era a Grande Nínive. E este perímetro destas 4 cidades, o perímetro destas 4 cidades fazia 100 km. Agora sim, 100 km já é preciso 3 dias e mais qualquer coisa para percorrer 100 km. Por isso, estão a ver, era uma grande população. E diz-nos aqui que esta era uma grande cidade, muito importante diante de Deus. Grande cidade diante de Deus. E esta é uma frase que para os adventistas durante muito tempo não fez sentido. Sabem, os adventistas são um povo que se originou no século. Isto já foi há tanto tempo que nós não sabemos. 19, século XIX, foi há 150 anos, está bem? No século XIX, oriundo na sua esmagadora maioria da parte urbana ou da parte rural? Da parte rural. Os adventistas vieram sobretudo do campo e, portanto, eles não eram muito atraídos pelas cidades. Não eram muito atraídos pelas cidades. Tinham uma mentalidade mais campestre. A pouco e pouco, à medida que o movimento adventista foi crescendo, tal como aconteceu com o mundo fez uma mudança na população. A população que estava mais concentrada no campo passou a vir para a cidade. E hoje nós temos a maior população, as maiores populações do mundo vivem em cidades. Vivem em cidades. Não é um crime viver na cidade, sabe? Não é um pecado viver na cidade. Há um senhor que eu gostei muito, vocês já não conhecem. Foi o maior missionário adventista. Chamava-se Gottfried Osterwald. Não sei se houve aqui alguns irmãos que conheceram Gottfried Osterwald. Talvez os mais antigos. Ele fez uns seminários em Sagunto sobre missiologia. E este homem escreveu um dia um artigo espetacular que dizia: Deus ama as cidades. E aqui é isso que está a dizer. Esta cidade de Nínive era muito importante diante de Deus. Porquê é que Deus ama as cidades? Sabem porquê? Porque nas cidades nós temos mais possibilidades de nos esquecermos de Deus. Porque nas cidades nós temos mais segurança, nas cidades nós temos mais conforto, nas cidades nós ganhamos mais dinheiro, nas cidades nós temos mais acesso a coisas, nas cidades nós temos tudo à nossa volta, temos tudo aquilo que nós precisamos. Para que é que nós precisamos de Deus? É por isso que as maiores cidades do mundo ocidental são quase todas elas secularizadas. Quer isto dizer?
não lhes passa pela cabeça Deus? Quando eu tinha 23 anos, já lá vai um pedaço, 23 anos, eu vivi perto de uma grande cidade, a cidade de Genebra. E eu trabalhava em Genebra. Estudava teologia e trabalhava em Genebra. Mas sabem uma coisa? Eu ali também não precisava muito de Deus. Afinal de contas, eu tinha uma coisa engraçada que se chamava franco suíço. Naquela altura eu ganhava nada mais, nada menos do que mais do triplo daquilo que eu ganho hoje. Um rapazinho de 23 anos podia comprar o que eu quisesse. O que eu quisesse. E eu percebi realmente que a grande dificuldade é esta. É nós, quando temos tudo o que o dinheiro pode comprar, nós não precisamos de Deus. Só quando nos acontece qualquer coisa é que nós precisamos de Deus. E este é o problema das cidades. É por isso que Deus enviou Jonas a esta cidade. Mas esta cidade era uma cidade importante para Deus. Era Nínive. Estamos a falar de Nínive, uma cidade pagã. Não estamos a falar de Jerusalém, estamos a falar de Nínive, uma cidade pagã. Ora bem, qual é a mensagem que Jonas tem que ir pregar a Nínive? A mensagem é curta, só tem 5 palavras em hebraico, mas nós já percebemos que o Jonas é uma pessoa que consegue resumir bem as coisas, não é? Jonas consegue resumir bem as coisas. Portanto, é a pessoa ideal para ir pregar. E o que é que ele vai pregar? Carambas? Não, senhor, ele não vai nada pregar o arrependimento, isso é na vossa cabeça. Na cabeça de Jonas, o que é que ele vai pregar? A destruição de Nínive, o que é que Deus lhe disse? Está na Bíblia, ele leu. Ele ainda há bocadinho leu. Versículo 4. O que é que diz? Até quantos dias? 40 dias e Nínive será destruída. E há uma coisa interessante que nós precisamos saber. Porquê é que Deus faz isto? Porquê é que Deus deu esta mensagem aos ninivitas? Aqui temos uma figura dos ninivitas. Os assírios eram um povo guerreiro. Um povo guerreiro. Cruel e violento. Quando eles atacavam uma cidade, uma das coisas que eles se divertiam a fazer, vocês estão a ver aquela imagem lá ao fundo? São pessoas empaladas. Eles cortavam uma árvore, afiavam a árvore e espetavam lá as pessoas. Era assim os ninivitas. Além disso, tinham uma outra crueldade. Os índios escalpavam as pessoas, os ninivitas não, tiravam-lhes a pele por inteiro. E depois, na pele das pessoas, divertiam-se a escrever os seus feitos de guerra. Isto eram os ninivitas. É por isso que Deus manda Jonas a Nínive. Uma mensagem com 5 palavras. E, sobretudo, uma mensagem que os ninivitas reconheciam, que Jonas proclamou. A mensagem era tão cruel, e a mensagem é cruel, dizer que a cidade vai ser destruída daí a 40 dias, é cruel. As pessoas têm a sua vida, as pessoas têm tudo organizado. Podiam pensar, vamos fugir de Nínive. Não se pode fugir assim de uma cidade de um dia para o outro. E depois não está dado um prazo, está dito que é até 40 dias, pode ser no minuto a seguir. Mas porquê desta mensagem? Porque Deus, tal como eu vos ponho ali, a mensagem de Deus destina-se sempre às nossas motivações e visa sempre uma mudança. Não admite equívocos. Deus não disse aos ninivitas, vocês não devem continuar a fazer esses disparates. Isso não está certo. Não foi isso que Deus disse aos ninivitas. Deus sabia que eles eram cruéis. E para um povo cruel, e para alguém que é violento e mau, Deus não vai dizer, tu és mais ou menos. Isso é o Ministério da Educação que diz assim a nós na escola. Vá, estudem lá um bocadinho. Se vocês estudarem só um bocadinho, vocês passam de ano. E não vos estão a fazer favor nenhum. Podem acreditar que vos estão a fazer um grande desfavor. Porque se vocês não se aplicarem a sério, se vocês não se aplicarem a jeito, se vocês passarem sempre à tangente com 10, um dia vocês vão querer ser alguém na vida e não vão ser.
E Deus, pelo menos, diz as coisas claramente. Deus não anda cá, como nós costumamos dizer, com paninhos quentes. Deus não tem paninhos quentes. Deus prefere dizer a verdade e ficar sem amigos do que ser hipócrita e ter amigos que não lhe servem de nada. E por isso, Deus fez esta mensagem para os ninivitas. Uma mensagem incisiva, uma mensagem dura, mas tão dura quanto eles eram. Era a única maneira de fazer reconhecer a este povo que eles eram duros, cruéis e violentos e que Deus não estava agradado. E na Bíblia as coisas muitas vezes também são assim. Deus muitas vezes fala duro connosco, mas se Ele fala duro, não é para nos destruir, é para nos fazer mudar de ideias. Ora, vou ter que chamar outro voluntário, porque nós precisamos de continuar isto. E ficamos no versículo 4. Outro voluntário ou outra voluntária. Muito bem. Agora vamos continuar a nossa passagem. Estamos no versículo 5. Vamos do 5 até ao 10. Pode ser? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que nós peçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Muito obrigado. Agora é que as coisas vão começar a ficar giras. Agora é que eu vou gostar disto. Ora bem, vamos lá relembrar quem era Jonas. Jonas é um nacionalista. Lembram-se? Qual foi a primeira profecia de Jonas? Quem é que se lembra? Foi sábado passado que eu disse isto. Qual foi a primeira profecia de Jonas? Não está aqui no livro de Jonas. Está no primeiro livro de Reis. Foi acerca de um rei que se chamava Jeroboão II. Jeroboão II. Jonas profetizou que o rei Jeroboão II ia reinar. Portanto, Jonas é um nacionalista. Os maiores inimigos de Israel são os assírios. Logo, Jonas é um judeu. Como é que vocês acham que ele deu esta mensagem? Deve ter posto ali um toquezinho especial. Umas palavrinhas especiais, uma ênfase especial. 40 dias e vocês... Mais ou menos, o Jonas deve ter tido algum requinte em fazer a coisa. Mas acontece o inesperado. Acontece que o rei de Nínive é melhor teólogo que Jonas. Melhor teólogo que muitos de nós. Porque o rei de Nínive percebeu a mensagem. E diz, sobretudo, que eles acreditaram. Diz que a população de Nínive creu. Ora, a palavrinha que lá está é a mesma palavra que nós encontramos em Gênesis 15:6 para descrever creu Abrão no Senhor e quê? E isso lhe foi imputado por justiça. É exatamente a mesma palavrinha. É engraçado. Ele não é judeu. Ele não é israelita. Ele não pertence ao povo de Deus. Mas creu. Estranha coisa. Um nazi. Este era o nazi da altura. Era o Hitler da altura. Creu. Ele acreditou que isto era verdade. Mas acreditou ainda mais. Reparem o que é que ele fez. Ele fez um decreto. A primeira coisa que ele fez foi tirar as vestes reais, tirar as medalhas de guerra e vestiu-se de quê?
saco e cinza. Saco e cinza. Saco era a roupa com que se vestiam os mais pobres em Israel, as pessoas que não tinham mesmo nada. E também era a roupa com que se vestiam todos aqueles que perdiam um ente querido, os enlutados. Hoje nós pomos luto, antes eles vestiam-se de saco e punham cinza sobre as suas cabeças. Fazer isto era assumir a posição do morto. Era dizer, nós não somos mais que pó. Nós não somos senão pó. Era a mesma coisa que estar a dizer a Deus, morremos. Morremos. O homem percebeu. Um pagão, um ateu, percebeu. E mais, ele fez ainda mais. Não é só ele. Começou por ele. É engraçado, as grandes coisas, vocês vão de reparar que as grandes coisas da sociedade nunca começam pelos de topo. Raramente começam pelos de topo. Normalmente começam por baixo. Aqui não, começou por cima. Aqui o arrependimento começou por cima. Foi o rei que se arrependeu. E além disso, ele ainda faz mais coisas. O que é que ele pede mais às pessoas? Reparem o que é que ele pede. Primeira coisa, vestem-se todos de saco. Segunda coisa, põem todos cinza. Terceira coisa, não se come nem se bebe. E quarta coisa, os animais incluídos, qual é a quarta coisa? Clamar a Deus e converterem-se dos seus maus caminhos. Isto não se faz mais. Acabou-se empalar os amigos e os inimigos, acabou-se tirar-lhes a pele, finito. Não é isto uma conversão? É uma autêntica conversão. Engraçado, quantos dias é que durou a pregação de Jonas? Ao fim de quanto tempo é que saiu este decreto? Ao fim de quanto tempo? Não sei se vocês leram como eu li. Às vezes a gente não lê. Ao fim de quanto tempo é que saiu este decreto? Um dia. Um dia. Isto chega aos ouvidos do rei e foi suficiente. Um dia. Agora, aqui uma coisa que me baralha a cabeça é que nós temos aqui quantos arrependimentos? Eu não perguntei das pessoas, perguntei quantos arrependimentos é que nós temos aqui. Quantos arrependimentos? 2. Nós temos 2 arrependimentos. Mas para vocês terem a certeza, a gente já volta aqui a Jonas, vamos primeiro ao livro de Jeremias. Jeremias, um século depois de Jonas. Jeremias, capítulo 18, para nós compreendermos bem o que é que se passou aqui, antes de eu passar para o slide, que assim vocês ficam a saber, e não tem piada nenhuma. Jeremias, capítulo 18. Versículo 7 e 8. Jeremias escreveu um século depois de Jonas. Um século depois. E assim vocês já vão perceber o porquê. A seguir espero que vocês já saibam dizer-me quantos arrependimentos houve. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, é o caso, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. É Deus que está a falar. Se eu disser contra uma cidade, acabou-se, e esta cidade se converter, eu já não faço aquilo que planeava. Ora, voltamos a Jonas. Jonas, capítulo 3. Já vimos que o rei e os outros se arrependeram. Agora no versículo 10, o que é que lá está a dizer? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e que... afinal há 2 arrependimentos. Agora, nós precisamos é de compreender estes 2 arrependimentos, porque as palavras são diferentes para estes 2 arrependimentos. Para o primeiro arrependimento, o arrependimento do rei e o arrependimento das pessoas, a palavra que aparece é chuv.
Para o arrependimento de Deus, a palavra que aparece é naham. Qual é a diferença entre as duas? A palavra shuv pode, no caso do ser humano, designar arrependimento a partir de uma maldade ou de um pecado. Quer dizer que eu fiz uma maldade e depois arrependi-me. É a mesma palavra que aparece, por exemplo, em Jonas 1,13, quando diz que os marinheiros remavam de volta para a terra. A palavra shuv significa fazer marcha atrás. Voltar para trás. É isso que significa shuv. Voltar para trás. Arrepender-se, do ponto de vista humano, é voltar para trás. Mas a outra palavrinha que caracteriza o arrependimento de Deus é a palavra naham, significa consolo ou conforto e traduz a satisfação produzida por algo que se esperava. Quer dizer que aqui Deus não se arrependeu de nenhum mal, Ele apenas constatou que a sua mensagem produziu o efeito desejado e, portanto, o castigo que a mensagem anunciava não se podia aplicar. Na verdade, se vocês lerem este versículo 10 desta maneira, vocês vão ver: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se consolou. Ou seja, e Deus ficou satisfeito. E o mal que Ele tinha dito que lhes faria, já não fez. O rei de Nínive percebeu isto às mil maravilhas. Quem é que não percebeu? Jonas não percebeu nada. Sabem, a Bíblia antigamente não tinha capítulos nem versículos. E por isso, quando eu vir a página, chego ali ao capítulo 4, versículo 1, e diz assim: com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Oh. Agora é que eu não percebo nada. Agora é que eu não percebo nada. Um rei pagão consegue perceber nas entrelinhas que a mensagem de Deus pode ser revista se ele se arrepender. E um profeta de Deus não percebe. Até mesmo do ponto de vista missionário, se vocês repararem, Jonas teve mais sucesso que Pedro no Pentecostes, mais sucesso que Billy Graham, mais sucesso que Mark Finlay. Quantas pessoas é que se converteram? Digam lá. 120 mil. Nem mesmo Jesus converteu tanta gente num só dia. Nem Paulo, que converteu mais pessoas do que o próprio Jesus Cristo, que pregou a mais pessoas do que o próprio Jesus Cristo, nem Paulo experimentou um sucesso desta maneira. Foi Jonas. E o que é que aconteceu? Ficou chateado. Vocês imaginem qual seria o pastor português que de repente, numa campanha de evangelização, convertesse 120 mil num dia. Onde é que vocês acham que ele ia estar no dia seguinte? Na Conferência Geral, não. É verdade. É verdade. Era para uma pessoa dar pulos de alegria por duas razões. São 120 mil pessoas que se convertem a Deus e depois isto não vai acontecer outra vez. Mas não. O Jonas desesperou. Isto não me pode estar a acontecer. Amanhã nós vamos falar desta razão que levou Jonas a fazer isto. Mas isto já nos pode fazer responder a uma pergunta simples. Quando o Jonas saiu do peixe e quando ele aceita ir a Nínive, ele ia absolutamente convencido. Não. Ele estava absolutamente convertido. Não. Será que Deus não sabia isso? Então por que ele deixou? Por que é que ele deixou? É exatamente a mesma coisa que acontece connosco. Nós às vezes fazemos uma jogada, uma brincadeira com Deus. E nós dizemos: Senhor, eu estou tão arrependido. Tão arrependido. E nós dizemos: estou tão arrependido que é assim. Agora o que é que me vai acontecer no meio disto tudo? Quais são as consequências dos meus atos? É isto o nosso arrependimento. Uma boa parte dos casos é este. E Deus diz assim: bom, vamos lá começar por aí. Eu vou-te dar mais uma oportunidade. Talvez não consiga livrar-te das consequências todas, mas vou-te dar mais uma oportunidade. E lá sai o Jonas da baleia, porreiro. Agora eu já posso ir a Nínive pregar.
Ele pregou, até ali tudo bem. Mas ele não percebeu nada do que Deus fez com ele. Porque ele aceitou o que Deus fez com ele, mas não quer aceitar que Deus faça o mesmo com os outros. Aos outros não, Senhor. É que eles não merecem. Vocês imaginem isto da pior maneira. Qual seria a pior coisa? Qual é o vosso ninivita? Qual é o vosso ninivita por excelência? Vocês arriscam a dizer quem é o vosso ninivita? Andam para aí uns vídeos engraçados. Eu farto-me sempre de rir, né, nestas alturas. Vocês desculpem, eu sou um bocado atravessados. Como eu já vos disse, até mesmo na tropa, eu fiquei assim um bocado atrapalhado com o meu nome, que é... Dá para a paz e dá para a guerra. Mas às vezes eu fico assim um bocado interrogado. Cada vez que morre um Papa e vem outro, no movimento adventista há qualquer coisa que acontece. É este malandrão que vem aí. Antes era o João Paulo I, mas ele morreu. A seguir veio o Ratzinger. É este malandrão. A seguir o Ratzinger abdicou, veio Francisco. Agora é que é. Nós andamos sempre à procura. O nosso problema é este ninivita. Eu não tenho problemas de assumir que, em certa medida, o ninivita do povo adventista é este desgraçado. Agora imaginem se este desgraçado se convertesse. Imaginem, passe-vos só pela cabeça uma turbulência que não vai acontecer de certeza absoluta. Mas imaginem que acontecia. O que é que vocês faziam? Enquanto vocês não souberem dar a resposta a esta pergunta, vocês não perceberam o livro de Jonas. E é tão dramático quanto isso. Tão dramático quanto isso. Porque todos nós temos um ninivita. Todos nós. E o que Deus nos está a dizer é uma coisa muito simples. Deus chama-nos a todos nós à responsabilidade. Ele quer que a nossa obediência seja o reflexo da nossa atitude. Uma obediência voluntária, autêntica. E não uma obediência superficial e forçada. Se nós aceitarmos que Deus pode fazer por nós tudo e transformar a nossa vida, então nós temos que aceitar que com o nosso ninivita Ele pode fazer exatamente a mesma coisa. Por uma razão muito simples. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele usa a sua mensagem e a sua palavra para nós não castigarmos os ninivitas, mas para lhe darmos uma oportunidade de salvação. E se nós não percebermos isso, não percebemos o livro de Jonas. É por isso que nós às vezes podemos ser bem-sucedidos e não sermos felizes. Sabem porquê? Porque o sucesso, tal como a felicidade, não depende de circunstâncias exteriores. O sucesso e a felicidade dependem de circunstâncias interiores. Eu já vi pessoas que ganham menos de €1 por dia. Já andei no meio delas. Já tive medo que me raptassem, inclusive. Mas vi que essas pessoas eram muito mais felizes do que eu. E eu interroguei-me como é que se faz que pessoas que vivem com menos de €1 por dia sejam mais felizes do que eu. Porque a felicidade não depende de circunstâncias exteriores. E o sucesso também não. Quando vocês olham Jesus a morrer na cruz, vocês acham que foi um sucesso ou um insucesso? Do ponto de vista humano do sucesso, foi um insucesso. Mas correspondeu exatamente àquilo que era o plano que ele tinha vindo fazer. E é isso que Deus, através do livro de Jonas, nos diz. Quando Ele nos dá uma mensagem para pregarmos aos ninivitas, essa mensagem tem sempre na ponta uma chamada ao arrependimento. Porque é isso que Deus quer fazer. Para nós e para eles. E se nós percebermos isso,
nós estaremos dispostos a aceitar esse arrependimento e, às vezes, também a rever as nossas posições teológicas. Porque tanto hoje como 8 séculos antes de Cristo, um rei pagão conseguiu ser melhor teólogo que um profeta de Deus. Ele sim. Ele conseguiu ser feliz. Amanhã continuamos com Jonas e o seu famoso capítulo 4, onde vamos ler e rir mais um bocadinho. Mas nunca se esqueçam, Deus usa-vos a vocês e usa-me a mim para, com a minha mensagem, conseguir converter um ninivita. E louvado seja Deus por isso. Levantemo-nos para orar. Obrigado, Senhor, pelo teu convite. Um convite que tu fazes todos os dias, todos os minutos. Um convite que é um convite a tu fazeres morada na nossa vida. E nós estamos aqui porque nós queremos que tu faças morada na nossa existência. Queremos que tu nos ajudes com as nossas pequenas deficiências e também com as nossas grandes deficiências. Queremos que tu nos ajudes, sobretudo, a darmos a nossa mensagem com alegria, com esperança, com convicção,
com a certeza de que através de nós tu nos podes utilizar para trazer algum ninivita à salvação. E por isso, ajuda-nos a ser portadores dessa mesma salvação. Ajuda-nos a sermos portadores dessa esperança e desse amor que vem de ti e que atrai, que nos atrai e que atrai todos aqueles que por teu intermédio e que até por nosso intermédio também, pelo nosso testemunho, são cativados para a tua palavra. Por isso te agradecemos, porque tu fazes de nós também hoje profetas de esperança. Obrigado pela maneira como tu nos vais conduzir no dia de amanhã, nas nossas atividades, no nosso trabalho, e também desde já te agradecemos pela oportunidade que nos vais dar de nos voltarmos a reunir aqui uma vez mais, para continuarmos a estudar um livro que nos fala de como tu queres salvar cada um de nós. Te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Convidamos que amanhã todos possam estar presentes às 8h30 para que possamos continuar a aprender mais sobre a vida de Jonas. Pequeno anúncio lá fora.